Olá, sejam bem-vindos a mais um programa A Psicologia do Espírito Imortal. Eu sou João Rocha, atuo como psicanalista clínico e estamos aqui pelo canal do amigo Rossano Sobrinho para fazer esse diálogo entre ciência e religião. Lembramos sempre, pedimos sempre àqueles que nos assistem, quem ainda não se inscreveu no canal do amigo Rossano e nem no meu canal, se inscrevam, ativem lá o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Estamos estudando o aparelho psíquico humano segundo a psicanálise freudiana. E no programa anterior nós iniciamos o estudo sobre a libido. Né? Ressaltamos que no início das pesquisas de Freud, ele vai associar a libido, vai diferenciar a libido apenas como sendo a energia da pulsão sexual. Mas que como ele estava criando uma nova ciência, né, e foram 20 anos de pesquisa, cujo resultado foram 23 obras escritas por ele, né, mais adiante, na verdade, ele vai perceber que a libido é a energia da vontade, a energia psíquica como um todo, e que o aspecto sexual é apenas um dos aspectos da libido, né? Então, vamos continuar estudando a libido segundo a visão freudiana, né? Então, portanto, Freud define libido como força quantitativamente variável que pode servir de medida do processo e das transformações que ocorrem no campo da excitação sexual. Seria uma energia especial que se deve supor subjacente aos processos mentais em geral. Diz ele que, ao fazer a distinção entre a energia libidinal e outras formas de energia psíquica, expressa a diferença entre processo sexual do organismo e processo nutritivo. Vejam, aqui há algo importante para nós compreendermos, né? Então, veja, portanto, Freud define libido como força quantitativamente variável. O que isso significa? Significa que nem toda excitação sexual vai ter a mesma intensidade. E nós, na vida adulta, percebemos isso claramente. Existem dias que nós estamos mais bem dispostos à atividade sexual e existem dias que nós estamos menos dispostos à atividade sexual. Então, olha que interessante. Olha como a percepção de Freud vai se modificando. Então, veja, se a libido fosse distinta das outras energias no nosso aparelho psíquico, o que aconteceria? Nós, por exemplo, teríamos um dia de intensa atividade intelectual ou de intensa atividade muscular, né? E ainda assim, nós sentiríamos o desejo sexual numa certa intensidade. No entanto, a prática demonstra que não é assim, né? Dias que nos exigem muito, dias que nos sugam muito energia, que exigem muito da nossa vitalidade, né, vão muito visivelmente retirar de nós, naquele dia, o desejo sexual. Nós não vamos estar bem dispostos para a atividade sexual. De outro lado, dias que são mais tranquilos, que são mais serenos, que não nos exigem tanto, que nós não nos cansamos muito, são dias em que nós estamos mais bem dispostos à atividade sexual. De outra forma ainda,
observemos o seguinte, vamos falar um pouco aqui sobre o universo masculino e o universo feminino, né? Bem, para o homem, né, ele está muito mais de prontidão para a atividade sexual do que a mulher. A mulher necessita de uma dose maior de emoção, de atenção, de carinho, né? Então, por exemplo, quando o companheiro faz raiva na companheira, imediatamente a questão da libido cai, diminui. Olha que outra questão interessante, né? Para nós entendermos como a libido não se restringe apenas à questão sexual. Indivíduos depressivos, e aí olha só, nós estamos falando de humor, de emoção. Indivíduos depressivos têm como um dos primeiros sintomas a perda de libido. Então, percebemos como, na verdade, tudo está associado, né? Percebemos que essa distinção é uma distinção que, como eu ressaltei, ele faz no início da sua obra e mais adiante ele vai percebendo que é mais amplo, que não é apenas destinado à questão de natureza sexual. Vamos acompanhar o texto, que o texto vai nos esclarecer. Mais tarde, Freud amplia o conceito de libido pela via do mito de Eros, que descreve como sendo a energia que impulsiona a vida. Olha que bacana! Olha que bacana! E pela biologia, libido das células individuais. Libido está, neste momento, estritamente ligado à necessidade de manter a dualidade pulsional, assim como manter o conceito de compulsão à repetição, sobre a qual postula a pulsão de morte. Bem, aqui também tem algo importante para nós entendermos. Muito bem. Freud descobre que nós temos duas pulsões principais, né? Ou duas origens energéticas principais, ou duas origens afetivas, sentimentais principais. Uma ele vai chamar de Eros, o amor. Outra ele vai chamar de Thanatos, ou Thanatos, que é a pulsão de morte. Na prática, uma é o amor, a outra é o ódio. E que todo ser humano, segundo a visão freudiana, todo ser humano já nasceria com essas duas pulsões. Mas percebam que, como nós falávamos ainda há pouco, no início das suas pesquisas, ele então entende, num primeiro momento, que a libido está ligada apenas à questão sexual. Depois ele amplia, né? Ele vai ampliar esse conceito e vai descrever a libido como a energia que impulsiona a vida. Então, o que significa compreender isso? Toda vontade tem uma quantidade de libido nela. Toda vontade. Vontade de comer, vontade de ler um livro, vontade de ir ao cinema, vontade de praticar um esporte, a vontade de trabalhar, a vontade do sexo, a vontade de fazer um carinho no filho. Enfim, a libido está presente, né? Ela é a energia da vida. Ela é a energia da vida, né? E por que é importante a gente saber disso? E aí nós vamos precisar voltar aqui no período da infância, para nós compreendermos o seguinte. Como nós já dissemos em outros programas, a criança, na visão freudiana, ela nasce sem ego. O ego, na visão freudiana, ele vai surgir como herança do complexo de Édipo, junto com o superego. Complexo de Édipo, nós estamos falando aqui
por volta dos 5 anos de idade. Por volta, não é aos 5, é por volta. E aí, não ter ego significa que não se tem defesas psíquicas para o que vem do mundo externo para o mundo interno. E nem do que vem do mundo interno para o mundo externo. Por exemplo, a criança, quando ela está na fase do desenvolvimento psicossexual, chamada de fase fálica, quando ela descobre a genitália, né, ela manipula a genitália onde ela estiver. Na sala, na cozinha, no quarto. E sabe por quê? Porque ela não tem pudor, ela não tem vergonha. Aquilo para ela é algo perfeitamente normal, natural, sem culpa. Não é? E o surgimento do ego também é preciso compreender que ele não surge com todas as suas defesas prontas, ele ainda é frágil, ele vai se estruturar desde o momento em que ele surge aí por volta, após o complexo de Édipo, de 6 anos para frente, né? E essa estruturação do ego vai atingir um nível de normal, um nível de estrutura normal da puberdade para frente, da adolescência para frente. Então, vejam, esse é um período rico, pródigo para traumas que afetam a libido, para traumas que cerceiam a vontade, o desejo, que é o que se chama em psicanálise de castração, complexo de castração, que é gerador de muita angústia. E aí, é óbvio, é claro, que algumas castrações são importantes e necessárias, mas mesmo essas castrações que são importantes e necessárias, elas necessitam de uma medida que os adultos normalmente não têm. E criar um trauma numa criança em torno da libido significa dizer que, para resolver esse trauma, é necessário lançar mão do processo hipnótico e de uma regressão àquele ponto onde o trauma ocorreu. Por que é necessário o processo hipnótico? Porque, bem, o superego, que é a nossa censura, senso crítico, quando nós estamos acordados, ele atua com 100% da sua capacidade. E quando nós dormimos, a atuação do superego continua acontecendo, mas ela diminui a sua intensidade, porque o principal alimentador da censura do superego é o meio social. Então, quando eu estou dormindo, onde está a sociedade? Não tem. Então, né, a intensidade de atuação do superego diminui. E nesse estado diminuído de atuação do superego, forças que estão reprimidas no inconsciente têm a possibilidade de acessar a consciência do ego. Ora, sendo a hipnose uma simulação do estado de sono para o corpo, é possível, então, que nesse estado simulado de sono seja possível trazer a energia do trauma, a lembrança do trauma, de volta, de maneira que ela seja esvaziada do inconsciente. É claro que nem todos os indivíduos vão conseguir entrar no transe hipnótico no nível em que se permita trazer esse conteúdo reprimido do trauma. Mas isso, para muitos indivíduos, é válido. Para muitos, eu diria que para a maioria. Não é? Então, vejam bem, um trauma, por exemplo, pode acontecer na chamada idade arcaica, que vai de 0 a 3 anos de idade, quando a maioria dos seres humanos não tem memória desse período.
Nós costumamos ter memórias de 4, 5 anos para frente. Para trás, não. Mas o fato de não se ter memória desse período arcaico não significa que não é possível acessar a memória. Ela está lá. Nós conseguimos regredir ao útero, né? E apesar de não se ter imagens no útero, primeiro porque o mecanismo da visão ainda não está pronto, e segundo porque o bebê está numa embalagem hermeticamente fechada. Então, ele não capta visões, mas ele capta sons e emoções. Então, nós conseguimos regredir ao útero e trazer à tona as emoções desde o período gestacional. Então, olha que interessante, né? A gente entender, muitas vezes, indivíduos tímidos, retraídos. Isso não é regra, tá, gente? Isso a gente entende só quando a pessoa chega e narra que ela teve problemas no período da infância muito sérios. Alguns têm lembrança de serem crianças extrovertidas e, de repente, virou uma chave interna e a criança se tornou introspectiva. Né? Então, o analista, ele vai atrás do que ocasionou essa mudança, essa virada de chave. Né? Outros, por exemplo, a gente vai entender que houve problema na libido na infância pelo comportamento sexual, não fazem sexo com luz acesa, e não são pessoas que precisam sentir vergonha do seu corpo porque estão muito acima do peso ou muito abaixo do peso. Né? São pessoas que, teoricamente, estão bem têm um bom padrão corporal, mas, mesmo assim, o sexo precisa ser de luz apagada, o que significa que, de dia, não existe a possibilidade de fazer sexo, causa incômodo. Né? Então, quando nós regredimos, nós descobrimos a causa. E, ao descobrir a causa, é como se nós retirássemos a inibição, a castração da libido. Então, ela volta à sua pulsão normal, natural. Muitos indivíduos, por exemplo, não se permitem prazer em nenhuma atividade, porque sofreram traumas que, associados ao prazer, vão dizer para ele que todas as vezes que ele sentir prazer, ele vai ser punido, ele vai ser castrado. Né? E isso é um mecanismo que fica no inconsciente. Né? O analista, durante as sessões, ele identifica que pode ter havido esse mecanismo de castração, e ele, então, pela hipnose, pela regressão, ele tenta retornar ao momento em que a problemática se estabeleceu, para que, esvaziando as emoções negativas do trauma, então a libido possa voltar a se manifestar normalmente. Olha que assunto fascinante. Olha que assunto estimulante. Bem, eu aguardo vocês no próximo programa para nós continuarmos o nosso estudo. Um forte abraço e até lá.